Olá, seja bem-vindo ao sétimo episódio da série Figma Primeiros Passos, o nosso curso de introdução para você que está começando agora a trabalhar com a ferramenta. Eu sou o Cadu e nesse episódio vou falar sobre como redimensionar elementos dentro do seu projeto no Figma. Então pegue a sua água, seu café ou seu energético preferido e bora nessa! Bom, redimensionar elementos no Figma é uma atividade muito simples e rotineira no trabalho com design dentro da ferramenta. Até por isso esse episódio, ele é um pouco mais curto que os demais. Falando sobre redimensionamento de elementos, a ferramenta de resize, nós temos duas opções basicamente possíveis, tá? Utilizando o drag, tá? Que é o arrastar com o mouse, ou a ferramenta de escala, tá? O scale. Eu vou mostrar para você cada uma delas e as suas peculiaridades. Para isso eu vou abrir o nosso projeto, Primeiros Passos, e vou selecionar o exercício redimensionar, tá? Vou usar o comando de atalho Shift 2 para dar o zoom, tá? Nessa área do exercício na tela, e vou dar um zoom específico aqui nesses elementos que nós temos aqui no exercício, esse grupo de elementos, Shift 2, pronto. Para exemplificar para vocês as principais diferenças entre o redimensionar utilizando o mouse e arrastando as áreas do elemento e utilizando a ferramenta de escala, eu vou selecionar esse nosso primeiro objeto, tá? Então, vou selecionar esse vetor, tá? E como exemplo da ferramenta de arrastar, então como que eu redimensiono esse elemento utilizando o mouse, Quando eu seleciono, vocês veem que ele marca com uma borda azul, tá? Em torno do elemento. Isso serve tanto para elementos de texto quanto elementos gráficos, como o vetor, tá? Com elementos de vetor. Componentes também é a mesma coisa, como é o caso desse botão, tá? Vocês podem perceber que o Figma ele insere nos cantos inferiores e superiores do elemento alguns quadradinhos onde é possível eu arrastar e redimensionar esse elemento. Então, se eu clicar com o mouse no canto inferior direito e clicar com o meu mouse e arrastá-lo, olha só, eu redimensiono esse elemento. Mas veja bem, e aqui é um primeiro ponto que eu já queria deixar essa dica para você. Simplesmente clicando e arrastando, veja que esse meu elemento ele não mantém a proporcionalidade. Eu posso acabar distorcendo ele, Para que isso não aconteça, o interessante é que você sempre utilize a tecla Shift do teclado, tá? Em conjunto com o clique do mouse. Então eu aperto o Shift, clico com o mouse e aí sim eu redimensiono. E olha só, agora eu não tenho a preocupação de distorcer o meu elemento, porque eu estou garantindo, tá? Que ele vai manter essa mesma proporção de tamanho, tá? Ele vai redimensionando de maneira uniforme, tá? Uma outra dica que eu posso dar sobre a ferramenta de redimensionamento usando o mouse é a seguinte. Vocês podem perceber que mesmo apertando Shift, o redimensionar desse meu elemento ele acontece da direita inferior para baixo, Então olha só, ele vai redimensionar sempre sentido bottom right, Então a direita para baixo, olha só. Eu estou aumentando o meu elemento para a direita e para baixo. Caso eu queira redimensionar esse elemento, mantendo a orientação dele na tela, ou seja, eu quero que ele parta do centro para as laterais, eu posso, além do Shift, apertar a tecla Options, tá? Do meu teclado. Então, com o Shift Option apertado, olha o que acontece. Vocês podem perceber que inclusive apareceu essas linhas, de guias vermelhas, onde eu tenho a orientação de que eu vou partir do centro e jogar para as laterais. Então olha a diferença, só com o Shift, tá? E se eu for aqui do lado esquerdo, a orientação dele é sempre no canto onde eu estou puxando, tá? Agora, se eu for com o Option, olha o que acontece. Ele mantém o objeto no mesmo local. Então ele mantém fixo o objeto centralizado e amplia ele proporcionalmente para todos os lados, para cima e para baixo, tá? Isso é muito útil quando eu não quero perder a posição, a orientação desse elemento no meu protótipo, na minha interface.
Então, muito legal essa dica. Shift Option, seleciono qualquer canto e aí eu posso redimensionar esse elemento. Tem uma outra forma de você redimensionar elementos, que é com a ferramenta Scale, tá? A ferramenta Scale no Figma, você pode acessar ela por esse ícone, tá? De seleção do mouse, e aí clicando você tem a opção Scale, ou apertando o comando, a tecla K do teclado, tá? Vou dar um exemplo aqui para vocês. E por que o Scale é bacana? Deixa eu mostrar aqui como que ele funciona. Caso você queira, por exemplo, redimensionar vários elementos da tua tela. Vamos supor, tá? Que nesse exemplo agora, eu quero redimensionar todo esse grupo de elementos. Se eu simplesmente selecionar Shift Option e clicar no canto e redimensionar, olha o que acontece. Vocês conseguem notar o problema? Ele redimensionou o meu componente embaixo, redimensionou o meu elemento em cima, mas o texto ele permaneceu com o mesmo tamanho, ele não cresceu. Tanto é que o texto do botão também continua o mesmo tamanho de fonte. Se eu quiser redimensionar, aumentar o tamanho desse grupo como um todo, mantendo a proporção entre os elementos, seja texto, componente ou um grupo de elementos vetores, o que eu preciso fazer? Usar a ferramenta de Scale. Tá? Então, ao invés de clicar e arrastar aqui embaixo somente, eu vou apertar primeiro o K do teclado, e aí vocês podem perceber que o ponteiro do mouse aqui no Figma ele já se alterou. Em vez de ficar uma setinha só na diagonal superior e inferior, agora ele tem duas setas. Tá? Isso indica que esse elemento ele está usando a ferramenta de Scale. E quando usa a ferramenta de Scale, olha o que acontece. Eu trago todo o grupo de elementos redimensionáveis, mantendo a proporção de tamanho. Só para você perceber a diferença, se eu selecionar esse meu texto, ele tem o tamanho 13.3, tá? E agora eu vou redimensionar usando o Scale. Se eu selecionar o texto de novo, 25.09. E aí, eu queria dar uma última dica para vocês. Especificamente quando você usa o Scale para trabalhar com texto. Hora ou outra você precisa redimensionar um elemento de texto. E é muito conveniente, agora que eu mostrei para você a ferramenta de Scale, você querer vir apertar o K do teclado, querer vir no texto e simplesmente aumentar o tamanho dele, não é? Você consegue de forma rápida fazer com que essa sua fonte ela tem um tamanho mais aderente à tua necessidade dentro do protótipo. Mas qual que é o problema, pessoal? Porque o texto ele trabalha com o font size, né? O tamanho de fonte. Quando você usa Scale, ele não leva em consideração o tamanho exato de fonte. Ele pode quebrar esse tamanho. Então vocês podem perceber que, olha só, o meu tamanho de fonte ele acaba ficando com numeração quebrada, 21.75. Isso é ruim nos projetos de design, tá? Normalmente são números inteiros e são definidos por guias de estilos específicos. Então, o interessante é que elementos de texto você faça a alteração, redimensionamento dele, lógico, sempre na medida do possível, utilizando a ferramenta de tamanho de fonte do Figma, que é aqui nas propriedades de texto. Então, tamanho 16. Tá? Com isso, com isso não acontece, né? E você pode evitar do teu elemento de texto vir com tamanhos de fontes quebrados, tá? Então, de novo, se eu for com Scale, olha só, pode acontecer de ter um tamanho de fonte quebrado, aqui está 20.84. Não é um padrão, não é muito legal você trabalhar com esse tamanho de fonte. Bom, pessoal, redimensionamento de elementos dentro do Figma é isso, tá? Não tem muito segredo. Basicamente, você tem essas duas opções. Redimensionar usando o mouse, com o drag, né, o arrastar, ou a ferramenta de Scale, K do teclado, e aí você consegue, então, manter a proporção entre vários elementos de um grupo, tá? O Scale serve para frame também, serve para componentes, tá? Diversos elementos dentro do Figma, você consegue utilizar a ferramenta de Scale para manter a proporção entre eles, tá? Aumentando ou diminuindo o seu objeto, mas sempre mantendo a proporção dos elementos que estão agrupados. E é isso. Espero que você tenha gostado desse conteúdo e esteja ansioso para o próximo episódio. Muito obrigado pelo seu tempo
e até mais.